Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Lembrando também, enquanto abrimos a palavra, antes de orarmos para ler a palavra, que a partir de fevereiro voltaremos às atividades normais, voltaremos os cultos semanais, voltaremos o trabalho com as mulheres, o trabalho com os homens, a reunião com os jovens, todo o trabalho da igreja voltará a partir de fevereiro. Esse mês de janeiro a liderança tem tirado para orar, buscar estratégia e também descansar um pouco a sua família, porque o ano é uma maratona. Começamos em fevereiro, vamos até o final de dezembro, então janeiro é um mês onde a liderança descansa um pouco, busca o fôlego, o renovo, para então fevereiro recomeçar em nome de Jesus. Então, que você esteja focado naquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, e que Deus abençoe de uma forma poderosa. Pai, nós queremos pedir a tua graça para ouvir a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, a tua unção para compreender os mistérios do Senhor para a nossa vida. Senhor, venha o teu nome ser glorificado nessa hora. Abra as escrituras para nós. Espírito Santo, nós declaramos a nossa total dependência de ti, principalmente nessa hora, porque sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor, precisamos da tua direção, precisamos da tua unção, precisamos, Senhor, da tua voz falando ao nosso coração. Revela a tua vontade, traz em nós o teu querer. Senhor, também eu oro em especial nesta manhã, para que o Senhor desperte a nossa visão para o projeto de Deus em nosso coração. Senhor, obrigado porque o Senhor tem feito coisas grandes neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem feito coisas grandes nas frentes missionárias que a igreja tem trabalhado, através dos missionários, ou através dos missionários voluntários, os irmãos que têm ido. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, por cada oferta que tem chegado e há de chegar no teu altar, destinada a missões. Que o teu nome seja glorificado e que o propósito dessa oferta seja alcançado para a glória do teu nome, que vidas sejam transformadas pelo teu poder, que vidas sejam abençoadas através da frente missionária. Não importa qual região, não importa qual lugar, o importa é que Deus está trabalhando, que Deus está no controle, e nós te rendemos graça e honra e louvor por tudo isso, e te agradecemos, e te pedimos a Deus, continua despertando corações focados, que amam a obra missionária, para orar, para ir e para ofertar em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Diga para Jesus: eu te amo, Jesus. Amados, a melhor coisa para um cristão é viver na dimensão do Espírito. Quantos crentes, amém? E eu quero meditar um pouco sobre a dimensão do Espírito. Andamos no Espírito, sabemos que o Espírito tem coisas grandes para nós, sabemos que Deus é Deus de multiforma, Deus não é uniforme, Deus é multiforme. E a Bíblia diz que a multiforme de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida em nossas vidas. E nós, quando estamos com o Senhor, aprendemos tantas coisas. A palavra de Deus diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia fala que nele habita todo o poder, porque ele é santo. A Bíblia fala no livro de Salmos que os deuses dessa terra não passam de ídolo, mas o Senhor fez os céus e a terra. A Bíblia fala e exalta tanto as coisas de Deus. E há tantos convites na palavra a homens de Deus, e há convites para nós também, para nós entrarmos na graça, no poder de Deus. Naquele momento em Gênesis 17, eu me lembro quando Deus convida Abraão, Deus fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava convidando aquele homem para um tempo de intimidade. Deus estava convidando aquele homem para andar na dimensão do Espírito. Irmãos, muitas vezes nós estamos muito presos às nossas vidas, nós estamos muito presos à nossa rotina, nós estamos muito presos às coisas que fazemos, mas para andar na dimensão do Espírito, nós temos que sair um pouco das nossas fronteiras, alargá-las. Nós temos que sair um pouco do nosso cotidiano e abrir mão das nossas rotinas para entrar numa dimensão de fé, uma dimensão do Espírito, como aquele profeta que vai lá e faz o machado flutuar. Quem olha para aquilo não entende, mas quem está no Espírito discerne as coisas do Espírito e começa a entender o propósito de Deus naquele milagre. Quando aquele homem encontra com aquela viúva, e aquela viúva recebe a bênção, e Deus dá a bênção para ela, ela vende tudo que ela fez ali, que o profeta orientou, pagou as suas dívidas, viveu do resto, o milagre aconteceu. Quem viu aquele milagre talvez não entendeu,
mas quem viveu entendeu, porque aquele que vive é muito melhor do aquele que assiste, porque aquele que experimenta é muito melhor daquele que fica como espectador, e Deus está me convidando e te convidando a desfrutar nesta manhã, e a cada dia deste ano, da multiforme sabedoria de Deus, e experimentar nas nossas vidas o milagre de Deus. Eu declaro que o milagre de Deus chegará na tua casa, e você vai provar e ver que o Senhor é bom, como Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Talvez você veja na Bíblia tantos milagres, vê na Bíblia tantas bênçãos, vê na vida dos irmãos, vê na vida das familiares, mas eu declaro que assim será também na tua vida, em nome de Jesus, que toda sorte de bênçãos, toda a plenitude do Senhor virá sobre a tua vida. O Deus de Jó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, o Deus dessa viúva é o meu Deus, é o teu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Deus, Ele é imutável, Ele é santo, Ele é tremendo. E eu declaro que nesta manhã eu e você viveremos a dimensão do Espírito Santo, a dimensão do poder do alto, porque o Senhor diz: fica na cidade até que do alto seja revestido de poder. Eu declaro que este poder, esta autoridade venha revestir a minha vida e a tua vida nesta manhã, e contudo que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Porque, irmãos, é muito bom a gente ver o óleo, mas o melhor é quando a gente sente o óleo sobre a nossa vida. É muito bom a gente ver o azeite, mas quando a gente sente o azeite agindo em nós, o azeite em nossa vida, a glória do Senhor, o poder do Espírito Santo, a dimensão da plenitude de Deus, é muito melhor. E teve um homem na Bíblia, aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 8, que experimentou essa plenitude da divindade, experimentou essa glória do Senhor. E a Bíblia diz assim, em Juízes 6, 8, quem achou diz amém. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu quero declarar que o mesmo Deus que diz aqui, Ele continua dizendo: assim diz o Senhor. Deus continua com a boca aberta, profetizando bênçãos sobre nós. Deus continua com os braços estendidos para nos abençoar. Deus continua com os ouvidos abertos para nos ouvir. E Deus continua com os olhos abertos para nos ver. E sabe de todas as coisas. E Ele faz infinitamente, abundantemente mais. Efésios 3:20. Do que pedimos e do que pensamos. O mesmo Deus que fala aqui, assim diz o Senhor, está dizendo nesta manhã também: assim diz o Senhor. Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Quantos já viveram isso na sua vida? Você já foi do mundo, você já esteve no mundo e Deus te resgatou. Isso foi uma verdade na tua vida. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Quero declarar que a melhor terra que Deus nos deu chama a terra da salvação. É um lugar no céu que o Senhor nos deu, porque a partir do momento que Ele nos tirou do Egito, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso, irmão? Porque o teu nome está no livro da vida. Talvez ainda você não tenha uma escritura da tua casa no teu nome, você não tenha um carro no teu nome, você não tenha propriedades no teu nome, mas uma coisa você tem no teu nome: o livro da vida. O lugar onde Deus escreveu o teu nome e o meu nome, é o melhor lugar onde o nosso nome pode estar. Talvez o teu nome nem esteja no cartório da cidade onde você mora, talvez o teu nome nem seja muito conhecido, mas Deus não está procurando conhecidos, Deus está procurando desconhecido. Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. Mas um lugar onde eu e você temos que ser muito conhecido e mandar diariamente tesouros para lá, chama céu, lar celestial. Lá é a tarefa onde nós temos que ser conhecidos. Lá é o lugar onde os anjos têm que receber galardão todo dia, e têm que receber glória todo dia da minha vida e da tua vida. Lá é o lugar onde nós precisamos ter um nome em todo lugar do céu, onde passar, lembrar de nós, porque somos profetas, porque somos homens de Deus e mulheres de Deus, e em nome de Cristo está sendo glorificado através da nossa vida. Porque hoje nós vivemos uma geração que quer ver o nome num banner, quer ver o seu nome no outdoor, quer ver o seu nome em algum lugar, nas melhores faculdades, nos melhores empregos. Eu quero dizer, isso tudo bem, faz parte da nossa alma, mas o melhor lugar onde Deus nos tirou foi o lugar da prisão de Satanás, porque Ele nos colocou no melhor lugar. Ele nos colocou no lar celestial, no lar do Senhor, e nós vamos fechar os nossos olhos aqui, e vamos abrir a Nova Jerusalém, e vamos cear a bodas do Cordeiro um dia todos juntos, e vamos ver o nome do Senhor ser glorificado
glorificado. Por isso eu digo, irmãos, em nome de Jesus, para vivermos uma dimensão do Espírito, em primeiro lugar, nós temos que ter prazer no lugar onde iremos, não muito prazer onde estamos. Porque se temos prazer nesta terra, irmãos, então somos os piores homens que existem, a Bíblia fala. O maior prazer de um cristão é ir para o céu, irmão. Eu louvo a Deus porque eu vejo minha avó, Deus não está respondendo a oração dela ainda não, irmão. Mas ela ora direto: Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, eu quero que o Senhor me leve. Senhor, eu quero que o Senhor me leve. Esse é o prazer de um cristão. Claro que nós temos que querer viver nesta terra, conquistar, formar família, é uma ordem de Deus, cultuar, estar entre irmãos, mas o maior objetivo de um cristão tem que ser o céu. A nossa dimensão espiritual vai compreender que essa terra, irmãos, ela é tão inválida. A Bíblia diz que a nossa vida aqui é como erva. Talvez você que é jovem como eu e não está no Espírito, não está entendendo o que eu estou dizendo, eu sei. Mas eu sei que os mais velhos aqui estão entendendo, porque já viveram anos da vida e já sabem o que eu estou dizendo. Talvez o meu pai está entendendo o que eu estou dizendo com muita mais propriedade do que eu mesmo estou falando, porque ele tem 30 e tantos anos, não precisava falar, né? A mais do que eu. Então, irmãos, quando você tem uma maturidade de vida e uma maturidade espiritual, você começa a entender que o maior patrimônio de um cristão é o céu. E eu estava entendendo, irmãos, esses dias meditando essa palavra, nós muitas vezes não brigamos por coisas do céu. O que nos faz brigar, irmãos? Cargos, poder, fama, dinheiro, só coisa dessa terra. Lá no céu não vai ter cargo, lá no céu não vai ter poder, lá no céu não vai ter dinheiro, lá no céu o poder que vai ter é do Espírito Santo de Deus, sendo derramado sobre nós, orecala machuri andalás, e nós estaremos diante do Senhor e o veremos face a face como Ele é. Ali no céu, irmãos, é um lugar de glória, ali no céu é um lugar tremendo. Eu vejo, irmãos, pessoas que eu conheço que terminaram a vida em Cristo, como terminaram a vida glorificando a Deus. Eu me vejo olhando para essas pessoas e me vejo a cada dia mais tão pequeno, porque nossa vida nessa terra é como uma erva, irmãos. Eu vejo algumas pessoas como a mãe de um pastor amigo que faleceu com 90 anos, alguns dias atrás, tem um mês, 40 dias. Sabe a plenitude de Deus na vida dela, morreu no Senhor, terminou a sua vida com Deus, terminou a sua vida bem, criou seus filhos no altar, por 40 anos junto com o marido pastor, pastorearam uma igreja, construíram igrejas, abriram frentes. Eu vejo a vida do meu avô, pai do meu pai, abriu tudo, foi atrás de pessoas, ganhou almas para Cristo, conquistou tantas coisas no mundo espiritual. E a sua morte, ele não estava preocupado o que ele ia deixar, que papel que ele tinha que assinar, o que ia acontecer. Ele estava preocupado o lugar, né, pai? O lugar que ele iria estar com o Senhor, o lugar que Deus estava preparando para ele. Ele dizia nos últimos dias da vida dele que ele já estava se sentindo com o Senhor. Ele estava se sentindo que uns braços estavam aqui na terra e parte dos outros braços já estavam com o Senhor, porque ele estava com o Senhor. Irmãos, o maior segredo para um cristão e para ele andar na dimensão do Espírito, ele crê, ele tem expectativa que vai estar com o Senhor um dia, e eu tenho certeza que todos nós um dia fecharemos os nossos olhos aqui, aleluia, e abriremos os nossos olhos na bodas do Cordeiro com o Senhor, e o Senhor vai dizer para mim e para você: eu creio nisso, filho amado em quem me comprazo, vem aqui, entra no gozo do teu Senhor, abachuri canta lá, baixei. Andar na dimensão do Espírito é crer, amado, que Ele nos tirou da servidão, Ele nos tirou do jugo do Egito, Ele nos tirou das trevas, não é para nos dar um carro novo, uma casa nova, mas muito mais do que isso, Ele diz: eu preparei um lugar para você lá no céu, Ele está lá no céu, rabachuriandalás, preparando um lugar para mim e para você. E quando nós andamos no Espírito, nós começamos a desfrutar deste céu. O apóstolo Paulo, no melhor momento da vida dele, em Filipenses, ele declara: a minha pátria está no céu. Quero declarar que a minha pátria, a tua pátria está no céu. Eu não sei quantos anos vamos viver nesta terra, eu profetizo que você venha viver muitos para implantar o reino de Deus aqui, mas eu sei que o dia que eu e você acabar a nossa vida aqui, nós estaremos na Nova Jerusalém com o Senhor. Estaremos com um corpo glorificado, com um novo nome, e tudo será novo. E eu vejo isso, irmão, nesse texto. Quando Deus nos leva para uma dimensão espiritual, Ele nos faz olhar o céu. Sabe, irmãos, o céu é um lugar tremendo. O céu é o lugar, amado, onde a glória vai se manifestar. O céu é o lugar onde o cristão tem que se preparar. Sabe, irmãos, o que me entristece é que muitas vezes a igreja está preocupada em se equipar para viver na terra, está esquecendo de se equipar para viver no céu.
E o maior segredo para um cristão é ele se preparar para bodas do Cordeiro, se preparar para viver no céu. Quantos creem, diz amém? Eu e você vamos chegar lá. Quantos creem, diz amém? Versículo 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Se você entrou aqui oprimido, preocupado, não temas. Eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Não temas, eu estou no controle da tua vida. 1000 cairá do teu lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Sobre a tua vida não vale encantamento, praga nenhuma chegará à tua tenda, palavra nenhuma contrária chegará à tua vida, porque eu sou o Deus de Israel, eu sou o teu justo juiz, o Senhor que te sara, o Senhor que é tremendo, oh glória. E ele diz aqui: em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Sabe, naquele momento o povo estava ali diante daquele momento, daquela situação, nesse cenário aqui, entendendo que Deus era Deus, mas não ouvindo a voz de Deus. Então o anjo veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o asbierzita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Declara essa palavra sobre a tua vida: o Senhor é contigo, homem e mulher valorosas do Senhor nesta manhã. Mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Irmãos, para andar numa dimensão do Espírito, segundo lugar eu aprendo nesse versículo aqui, nós temos que tirar os porquês de lado. Porque nessa hora Deus estava querendo levar Gideão a algo grande. Deus estava querendo levar Gideão, a levar o povo, a vencer os midianitas. E Deus estava escolhendo Gideão. Esse momento a terra de Israel já tinha passado por 7 anos de luta. Deus iria trazer a bênção. Deus queria trazer a glória. E Deus queria usar Gideão para trazer essa glória. Mas para que essa glória pudesse vir, eles tinham que vencer os midianitas, que era contra o povo de Deus. E nessa hora Gideão estava ali trabalhando, malhando trigo no lagar, naquele lugar junto às águas. E Deus escolhe ele, capacita ele. Eu digo para você que quando Deus escolhe alguém, Ele capacita. Mesmo que aquele alguém se ache pequeno, Deus capacita e adestra aquela pessoa para o combate. E nessa hora Gideão se sente pequeno. E naquele momento Gideão vê os seus limites. Irmãos, é muito importante nós termos fé, mas reconhecer também que somos limitados, amém? Reconhecer que temos limite, isso faz bom, isso é um freio para a nossa vida. Mas nesse momento eu vejo Gideão indo diante de Deus, entregando algo, dizendo: Senhor, o meu coração está aqui, mas Senhor, se o Senhor está conosco, por que eu estou passando por isso? E eu vejo nesse texto, nessa passagem, nesse versículo, segundo lugar, por que nós temos tantos porquês? Quando a gente tira os porquês, a gente começa a viver o melhor de Deus. Eu estava falando esses dias que nós temos o uso habitual de usar a palavra porquê. E o porquê, amados, tem um tom de questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Porque Deus não respondeu? Porque Deus nos fez? Porque Deus não está vendo? Porque Deus ainda não trabalhou daquela forma? Mas, irmãos, o segredo de um homem é perguntar para quê? Porque quando você pergunta para quê, você está querendo entender por que Deus está me ensinando com tudo isso. Porque o porquê ele tem um tom de questionamento, o para quê tem um tom de utilidade. O que Deus quer me ensinar com essa prova? Então eu aprendo em segundo lugar que aquele que anda na dimensão do Espírito usa mais o para quê e menos o porquê, amém ou não amém? Ele vai falar mais para quê, para entender o motivo na qual Deus o colocou naquela prova, e vai tirar o porquê, que é o questionamento: por que Deus não fez isso, fez aquilo, por que está acontecendo aquilo? Então se você recebeu uma má notícia, está passando um problema, uma luta, ore a Deus, não perguntando por quê, porque Deus não te deve nem a mim satisfação, amém ou não amém? Porque Ele é Deus, mas se nós perguntarmos para quê, Ele é poderoso e justo para nos ensinar. Por isso Salmos 90:12 diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Então, quando nós dizemos para quê, nós tiramos o conflito e nós começamos a entender o poder de Deus. E assim como Gideão não entendeu o poder de Deus nesse momento, Moisés também não. Lembra da história? Foi falado domingo passado. Oh, mas eu não sei, meu Deus, não sei falar. Deus falou: então coloca a boca. Arão, teu irmão, vai ser a tua boca. Até o momento então que Moisés foi e falou o que ele tinha que falar, porque Deus cumpriu o propósito. Por quê? Porque ele entendeu o para quê.
e ele tirou o porquê de lado. O porquê, irmãos, eu estava anotando algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. O porquê, ele nos faz ter a mania de estar no controle. Quando a gente quer estar no controle, a gente pergunta por quê. Quando a gente crê que Deus está no controle, nós perguntamos para quê. Porque quando a gente pergunta por quê, a gente está querendo dizer que a gente está resolvendo essa questão e tem poder para resolver. Mas quando a gente diz para quê, mostra que lá no fundo a gente sabe que estamos passando por uma situação, mas que somos limitados e totalmente dependentes do poder de Deus. Quantos são dependentes do poder de Deus nessa manhã? Diz amém. Então, irmãos, entenda isso. O porquê nos faz entender que somos muitas vezes donos e amantes de si mesmo. Porque nós muitas vezes perguntamos por quê e queremos a satisfação e queremos a resposta logo. Isso mostra que nós estamos preocupados muito conosco. Se a gente pergunta para quê, Deus vai responder, amém? Mas não da nossa forma, não do nosso jeito e não no nosso tempo. No tempo, na forma, do jeito que Ele quer responder. Porque nós temos uma mania de colocar Deus na parede. E ao contrário, é Deus que tem que nos colocar na parede. Nós não temos direito nenhum de dizer, Senhor, tem que ser agora, me responde. Ele que tem que dizer o contrário, tem que ser agora, me obedece. Porque nós temos a mania de pensar que Deus é o Deus do homem. Não, é o homem que é o homem de Deus. É o homem que tem o domínio das coisas dele, mas Deus tem o domínio das coisas do homem e do próprio homem, amém? E Deus, Ele vai trabalhar no nosso comportamento, e Ele sabe até quando Ele pode abrir e nos dar as janelas do céu abertas e as bênçãos do Senhor. Deus não vai derramar totalmente bênção para alguém que é totalmente descontrolado. Deus não vai derramar bênção, irmão, sobre alguém que vai perder tudo aquilo como uma bênção e vai fazer virar maldição. Nós temos ouvido nos últimos dias aqui na igreja que a maldição pode se tornar bênção. Mas também tem bênção que pode tornar maldição. Você pega alguma coisa e dá para alguém que não sabe usufruir, que não sabe viver, ele vai desfrutar totalmente errado. Você pega um dinheiro e dá para alguém numa hora errada, ao invés daquela pessoa investir, fazer alguma coisa sábia, ela vai fazer alguma coisa tola. Então nós temos que vigiar e tomar cuidado, por quê? Porque se nós pensarmos sempre no porquê, nós vamos estar limitando o que Deus quer fazer em nossas vidas. E vamos estar limitando essa dimensão do Espírito, porque aquele que anda em Espírito, a Bíblia diz que é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. E eu declaro que eu e você, eu e minha família, você e a tua família, viveremos como esse vento do Espírito em nome de Jesus. Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, mas contudo sabemos que Deus está no controle. Você pode levantar suas mãos e dizer isso? Deus está no controle da minha vida. Contudo, Deus está no controle. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Deus está no controle. Sabe, irmãos, Deus está no controle. Não porque nós somente entregamos, mas porque Ele é Deus e o dono do lugar dele é Ele. O lugar dele é o lugar do controle. E eu vejo nesse momento esse texto, Ele dizendo aqui, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O Senhor vai fazer isso? Se o Senhor está conosco, por que nos veio esse mal? Por que nos veio essa situação? E depois ele continua no versículo 13, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos midianitas. Não é assim que a gente pensa, irmãos? Se o Senhor é Deus, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é Deus, então por que aconteceu isso comigo? Eu entendo, irmãos, que mesmo que a videira não floresça, a vide não der o seu fruto, o produto da oliveira minta, todavia eu me exulto no Deus da minha salvação, porque Ele me deu os pés como da corça para andar em lugares altos. Eu creio numa palavra, que mesmo que nós estamos com um problema, o problema não é nosso, é leve e momentânea tribulação. E eu entendo também que se estamos passando por esse problema, por essa leve e momentânea tribulação, Deus nos dará fé maior que o problema. Deus nos dará os pés da corça para andar acima do problema. Deus nos dará uma dimensão de fé acima desse problema. Não importa o tamanho do teu problema, o que importa é o tamanho da tua fé. Naquele momento, a fé de Pedro não precisava ser para andar o mar inteiro sobre as águas, mas era para andar um pouquinho. Cada um precisa de uma fé proporcional ao tamanho do teu desafio. Ninguém precisa de uma fé gigantesca para curar um câncer, se é para orar por dor de cabeça.
Para você orar por dor de cabeça, você precisa ter a fé suficiente que você vai orar por dor de cabeça e a pessoa vai ser curada. E da mesma forma, se você precisar orar por alguém que está com câncer, você vai precisar de uma fé maior, porque o desafio é muito maior. Então, quanto ao tamanho do nosso desafio, não importa. O que importa é o tamanho da nossa fé. Você crê assim, diz amém? O que importa é o tamanho da dimensão da nossa fé. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E o Senhor Jesus, em vários milagres que Ele fez, Ele falou, seja conforme a tua fé. Naquele momento, quando Jesus encontra com o centurião de Cafarnaum, o que Ele diz? Eu nunca vi tamanha fé. Por quê? Porque a fé daquele homem era proporcional ao seguinte ponto, de Jesus não precisaria ao seu servo, mas somente enviar uma palavra que aquele servo seria curado. Se você crê, algo vai acontecer, porque a Bíblia fala várias vezes, seja conforme a tua fé. Se eu e você cremos que as coisas vão dar certo, irmãos, vai dar certo. Se nós não crermos que as coisas não vão dar certo, não vão dar certo. Por isso a Bíblia diz, por isso eu criei, por isso eu falei. Então a boca vai falar o que está no coração, falando de mundo espiritual, vai falar o que está dentro de nós, vai gerar. Por isso a nossa boca é um ventre, diga amém, e ela vai gerar coisas espirituais. E para nós andarmos numa dimensão do Espírito, nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Isso já foi pregado aqui este mês, palavra de Provérbios, que a língua pode construir ou pode destruir. A língua tem poder para edificar e como tem poder para acabar com tudo. Mas eu vejo nessa palavra que Deus estava levantando um homem, que estava ali diante de um desafio, trabalhando, e Deus escolheu esse homem, e fez esse homem vencedor, glória a Deus por isso, e abençoou, e com 300 eles venceram midianitas. Mas uma coisa eu aprendo aqui, irmãos, nós temos que confiar no Senhor e agir com fé, porque andar em espírito, irmão, quando a conta bancária está tudo bem, é muito fácil. Andar em espírito quando o exame médico está tudo bem, é muito fácil. Andar em espírito quando o vento está a favor, é muito fácil. Mas andar em espírito quando há tempestade é muito difícil. Eu estava compartilhando com alguns irmãos esses dias, lá no propósito de oração da igreja em Santo André. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do teu barco. Se você tiver com um pedalinho, irmão, numa tempestade, vai tombar um pedalinho. Mas se você tiver numa tempestade com um transatlântico, a probabilidade dele tombar é muito menor. O tamanho do teu barco é o tamanho da tua fé. Ele é muito mais importante do que o tamanho da tempestade. Talvez você possa dizer, pastor, eu estou passando uma tempestade na minha vida muito grande e estou sofrendo um abalo. Também você está de caiaque, irmão? Você está de caiaque, está remando, tempestade não dá, você tem que pôr um transatlântico, você tem que crescer, tem que aumentar esse barco. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais o barco vai aumentando. Não sei se a tempestade vai diminuir, irmão, mas eu creio que o barco vai aumentando e Deus vai me poupando. E Ele vai me livrar e nenhuma arma forjada vai prevalecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia, glória a Deus. Eu aprendo também, irmãos, nesse texto, fazendo uma comparação de tempestade com a vida dos discípulos agora, com Pedro. Pedro foi o mais ousado. Porque quando Jesus veio sobre as águas lá, todo mundo falou, é um fantasma, pelo amor de Deus. Mas Pedro foi o mais corajoso, que foi o homem que chegou mais perto na beira do barco e disse, Senhor, se és tu, manda ter contigo. Os outros ficaram lá, meu Deus, que pânico. Mas Pedro foi na margem e disse, és tu, manda ter contigo. Eu creio, irmãos, que Deus está procurando Pedros nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Pedros que mesmo diante da tempestade, chegam no ponta do barco e dizem, Senhor, se és tu, manda ter contigo. Porque ele vai dizer, vem, e aquele Pedro vai sair do barco. E eu declaro que você vai sair do teu barco e vai viver o melhor de Deus. Porque se o mar não se abrir, você vai passar por cima das águas e o poder do Espírito Santo virá sobre a tua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda. E 2015, declaro isso sobre a tua vida, será o melhor ano da tua história, será um ano de vitória, será um ano de plenitude, de abundância. Basta eu e você obedecermos a Deus, porque quando obedecermos o Senhor nosso Deus e nos atentarmos à sua voz, certamente comeremos o melhor dessa terra. Declaro essa palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família, em nome de Jesus. De fato, Pedro foi por as águas, mas depois daquele momento o Senhor pega na mão dele, quando ele começa a afundar, e diz, homem de pequena fé. Mas se Pedro tinha pequena fé, os outros discípulos, a minha opinião, nem fé tinham, irmãos. Porque Pedro pelo menos foi até a margem do barco. Os outros ficaram lá no meio, com medo, com pânico, e não entendendo que era o mestre. Irmãos, a nossa vida é do mestre, e nós vamos estar com o mestre.
E mesmo se as situações não concorrerem ao nosso favor, nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia fala que nós não vamos morrer enquanto a promessa não se cumprir. Por isso nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome poderoso do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. O 2015 é o ano da nossa vida. 2015 é um ano abençoado. 2015 é um ano que os nossos celeiros vão se encher, vai transbordar de moços os nossos lagares. A botija vai estar cheia de azeite. O azeite da botija não vai cessar, eu declaro sobre a tua vida. Mesmo que a botija esteja ali, talvez na tua vida, acabando, e seja só um pouquinho de óleo, Deus é poderoso nesta manhã para renovar o azeite, renovar o óleo, trazer a glória, trazer a unção, trazer o poder de Jeová, o poder do Espírito Santo, encher essa botija de azeite, encher o teu coração de azeite, de óleo fresco, rabachuriandalás, e o nome do Senhor há de ser glorificado, e juntos veremos o poder do Espírito Santo, pediremos não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória ao teu nome, porque tu és fiel e tu és santo. E quando entramos, irmãos, nessa palavra, o Senhor vai nos sustentando, e nos sustentando a cada momento para poder vencer tudo isso. E eu declaro sobre a tua vida esse terceiro ponto: é na força do Senhor que nós vamos conquistar. Porque aquele povo, quando conquistou os midianitas, eles disseram pelo Senhor e pelo Gideão. E eu quero declarar em nome de Jesus: é na força do Senhor que eu e você vamos conquistar coisas poderosas este ano. E vamos entrar numa dimensão do Espírito Santo tremenda, poderosa, e nenhuma arma forjada vai prevalecer. Por que na força do Senhor? Agora vamos explicar melhor. Porque na nossa força, nós somos terrenos, irmãos. Ele é celestial. Qual que é a característica de um terreno? Olhar para as coisas terrenas. Nós somos pó. Qual que é a nossa tendência? Olhar para o pó. O que é o pó? As circunstâncias. E agora ele é celestial. Ele é poderoso para fazer com que a gente seja um ser celestial. Mas ele tem um ponto de vista 100% celestial. Por quê? Porque ele é Deus. E alguém que é Deus, alguém que é celestial, ele tem um ponto de vista não da circunstância, mas da promessa. E agora eu quero que você entenda circunstância / promessa. Tua vida em 2015 vai estar focada onde? Se for pela minha natureza e pela tua, com certeza a circunstância. Com certeza o exame médico. Com certeza o que estamos passando. Mas se formos pela palavra, pelo ponto e pelo prisma bíblico, com certeza então veremos a nossa vida pela promessa. Por quê? Porque o Senhor diz: eu vos darei a visão. Apocalipse 3,18, eu vou te dar colírio aos vossos olhos para que vejas. Então, irmãos, a nossa natureza humana vai caindo por terra e vai crescendo em nós uma natureza celestial. Então vai caindo por terra o nosso eu e vai enchendo Deus. E vai caindo por terra o Paulo e vai enchendo Deus. E vai caindo por terra o Ricardo e vai enchendo Deus. E vai caindo por terra o Júlio e vai enchendo Deus. E Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e o nome do Senhor será glorificado. Ao invés de olharmos então a natureza do Paulo, nós vamos ver a natureza de Deus no Paulo. Ao invés de nós olharmos a natureza do Carlos, nós vamos ver a natureza de Deus no Carlos. Mesmo que nós tenhamos a tendência a olhar o problema, Deus sempre nos dará a direção para olhar a promessa. Quem tem promessa de Deus diz amém. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você se esqueceu. Deus não se esqueceu não, viu? Deus manda te avisar que Ele não esqueceu da promessa que Ele tem para a tua vida. E talvez 2015 seja um ano dela se concretizar em nome de Jesus, porque Deus fez promessa, Ele não esqueceu e nem está no arquivo, já está sendo preparada no mundo espiritual, promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa, para os teus sonhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado: Deus não se esqueceu não. Deus não se esqueceu da promessa da tua vida não. Sabe, irmão, Deus não esqueceu não, é a gente que esquece. Sabe por que a gente esquece? Que a gente é terreno, né? Ele é celestial, Ele só pensa na promessa, a gente só pensa em problema. Quando a gente olha para Ele, Ele faz a gente traga à memória o que nos dá esperança. Nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está nele. Quando a gente olha para Ele, a gente começa a lembrar ou relembrar das promessas que Ele fez sobre a nossa vida. Davi, no momento que estava tão difícil a luta para ele, ele disse: Senhor, me faz lembrar dos seus feitos, ó Deus. Senhor, não me deixe esquecer das suas maravilhas. Não me deixe esquecer daquilo que o Senhor fez comigo. Não me deixe esquecer de onde o Senhor me livrou. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Não deixa você esquecer de onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor te livrou, daquilo que o Senhor quer fazer na tua
tua vida, daquilo que o Senhor já fez, quem você era e quem você é hoje. Não se deixa esquecer, porque, irmão, a nossa memória é curta, mas a de Deus é eterna. Ele está lembrando de tudo que Ele nos livrou, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele vai fazer, e eu tenho a certeza que Deus está no controle, e grandes coisas o Senhor fará por nós, e nenhuma arma forjada prevalecerá contra a nossa tenda. Quantos creem, diz amém? Versículo 15, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, eu menor na casa de meu pai. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Andar em espírito não é olhar para nós, não é olhar para a nossa limitação, é olhar para o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa, porque naquele momento, o que o Senhor Jesus disse a Paulo? A minha graça te basta, a minha graça te basta. Isso é muito sério. E o versículo 34, eu vou correr para nós já terminarmos, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu, diga comigo, revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiesitas se ajuntaram após ele. Sabe o que eu vejo, irmãos? O Espírito Santo está sobre nós, e nos ungiu para pregar as boas novas aos cansados. O Espírito Santo está sobre nós, e mesmo que a gente não entenda a ação dele agora, ele é poderoso para nos quebrantar, para nos restaurar, nos gerar arrependimento e trazer a glória dele, que é o poder dele sobre a nossa vida. E nesse momento então, Gideão já começa a entender, não porque Gideão tentou entender, mas Deus fez Gideão entender, através do seu poder, revestindo ele com o seu Espírito. E eu quero dizer duas coisas: quando Deus reveste alguém com o Espírito, e está revestindo a minha vida e a tua vida esta manhã, em nome de Jesus, Ele reveste em primeiro lugar de autoridade. Diga comigo, autoridade. Sabe, irmãos, que a autoridade é poder delegado, porque naquele momento o Senhor Jesus disse: em meu nome, e tantas coisas nós iremos fazer em nome dele. Esse é o poder delegado, é uma procuração espiritual. Então aquele homem, Gideão, não estava mais olhando a limitação, não estava mais olhando o problema, ele estava olhando para o Senhor, porque até então Gideão estava falando com Deus. Naquele momento o Espírito de Deus repousou sobre Gideão. Quero fazer um entendimento para nós deixarmos bem claro: hoje Deus não repousa mais sobre, amém? Porque estamos no Novo Testamento, na graça. Deus, Ele vem em nós, aleluia, glória a Deus. Ele está conosco todo dia, porque antes o Espírito Santo era como uma nuvem. Ele repousou sobre Moisés, repousou sobre Gideão, e da mesma forma ele repousou sobre Saul, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou também de Saul. Mas na palavra de Deus, através de Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós. Por isso a Bíblia diz: Cristo em nós, esperança da glória. Quem que é a esperança da glória? É o Espírito Santo. Em nós, dentro de nós, vai gerar coisas grandes dentro de nós. Então, para entender a história de Gideão, é que o Espírito estava sobre. Mas na nossa história hoje aqui, eu declaro sobre a tua vida e sobre a minha, o Espírito Santo está em nós, amém? Então, se Ele está em nós, Ele nos reveste de autoridade, em primeiro lugar, poder delegado. E em segundo lugar, que eu aprendo, irmãos, também, que Deus vai nos revestir de poder. O poder que Deus reveste é a visão do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu declaro que sobre a tua vida há uma dimensão do Espírito em você. Se você permitir, o Espírito Santo pode te revestir de poder esta manhã, pode te revestir de autoridade esta manhã, pode te encher de uma forma poderosa, pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo, pode fazer coisas maravilhosas na tua vida. Porque naquele momento o Gideão estava trabalhando ali e não entendeu nada. Deus fala com ele, ele não entende, mas na hora que o Espírito Santo enche ele com poder, reveste ele, ele começa a discernir e vê um mundo espiritual aberto e vê as coisas de Deus acontecendo. Talvez você chegou nesta manhã não entendendo nada do que você está passando, o que você está vivendo, o que Deus tem para a tua vida, mas eu declaro no nome de Jesus, a partir de agora, o Espírito Santo está tomando a tua vida, entrando em você, te enchendo com glória, com fogo, com partição do céu, abrindo o céu, trazendo a glória, trazendo poder, trazendo a unção, e você começa agora, a desfrutar da glória, a comer da glória, a entender da glória, a viver a glória,
a viver o poder, a viver a autoridade, a viver o fogo. Vamos ficar em pé e vamos receber deste fogo. Vamos ficar em pé. Se você puder, levanta as tuas mãos e começa a clamar por este fogo.